Agora, no Jornal Gente, nós vamos falar sobre agronegócio, sobre gestão ambiental, sobre as mudanças na lei que aconteceram em 2025 e que impactam a produção rural. E se impacta a produção rural, impacta a vida de cada um de nós, já que o que nos mantém aqui firmes e fortes é o alimento. É por isso que a gente vai receber, a partir de agora, no Jornal Gente, a Samantha Pineda, que é advogada especialista em direito ambiental e nossa colaboradora de sempre aqui no Grupo Bandeirantes. Samantha, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís, obrigada. E assim, sempre um prazer, mas pessoalmente é melhor, né? Muito melhor. Samantha, a gente teve muita mudança legislativa agora no ano de 2025, principalmente em relação a licenciamento ambiental. A aprovação do projeto na Câmara, no Senado, sanção com muitos vetos do presidente Lula e depois boa parte desses vetos caindo. Disso tudo, desse processo legislativo, que é assim que tem que ser, não é? O Congresso discute, o presidente tem a possibilidade de veto e a palavra final, nesse caso, é do Congresso, não é do Supremo, pelo menos não por enquanto, mas é o que está valendo. O que mudou dessa aprovação que foi feita agora no segundo semestre em termos de licenciamento ambiental? Thaís, muito importante essa legislação que vai trazer, eu percebo que vai trazer um destrave para o Brasil e mais cuidado ambiental. Olha que curioso, é diferente daquilo que as pessoas acham, né? Nossa, flexibilizou o licenciamento. Só para a gente fazer uma retrospectiva bem básica, nós tínhamos uma lei que exigia licenciamento ambiental em 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que trouxe o licenciamento como um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. E depois da aprovação dessa lei, nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, não é lei, não foi discutida legitimamente pelo Congresso, e era o que vigia até hoje. Então, esta é a primeira lei geral de licenciamento, porque com base naquela resolução que era vigente, os estados fizeram as suas regras. E agora não, agora vem uma lei geral dizer o seguinte, olha, a base é essa aqui. Estados vão ter estes tipos de licença. A base aqui no Brasil é uma licença tríplice, né? Licença prévia de instalação e de operação, mas para empreendimentos de um impacto menor. Vamos pensar numa padaria, num salão de beleza. São impactos conhecidos, são impactos baixos, ambientalmente falando. Então, essas licenças poderiam ser automáticas, poderiam ser um pouco mais céleres e não existia esse instrumento na legislação. O que a lei nova do licenciamento ambiental trouxe foi a possibilidade dessas licenças simplificadas, mais céleres, que dispensam análise técnica de todo um órgão ambiental para que as coisas realmente andem. E também licenças especiais para aqueles projetos que o governo entende como prioritários, porque temos, pasme, mais de 55 mil obras paradas por falta de licenciamento. Então, acho que vai destravar bastante, Thaís. Agora, Samantha, é uma discussão, não é, que acho que preocupa muito quem acompanha aqui o Jornal Gente, porque, de alguma forma, se comunica que quando o licenciamento ambiental fica mais ágil, mais destravado, pode haver algum tipo de risco ou de decisões ruins, ou de que projetos que têm têm consequências ambientais não têm o mesmo rigor que tem agora. O que você pode dizer para as pessoas que ficaram com esse receio depois da aprovação dessa lei? É uma preocupação legítima, né? Quem de nós não se preocupa com o meio ambiente e não acha, vamos ser bem sinceros, que o poder econômico pode dar um jeitinho de simplificar uma licença e causar impacto ambiental? Eu acho que é uma preocupação de todo mundo. Mas o importante é a gente entender o seguinte: hoje os órgãos ambientais, eles são estruturados, eles são aparelhados. Como eu falei, desde 1981 se criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, onde foram criados esses órgãos ambientais que fazem esse controle. Burocracia não é sinônimo de proteção. A gente já percebeu isso. Pelo contrário, a burocracia, ela afasta a legalidade, porque aquele que quer fazer certo, muitas vezes ele encontra tantas dificuldades que ele vai fazer outra coisa. É a história do criar dificuldade para vender facilidade. Para vender facilidade. Então, primeira coisa, duas análises, né? A primeira é que burocracia não é sinônimo de proteção, porque a gente tem visto isso acontecer no Brasil, né? Apesar de toda a burocracia, a gente tem visto acidentes e impactos com poluição muito graves. E o outro que a gente precisa ver é quem está criticando, é quem vive do problema. A gente sabe que tem muitas empresas técnicas que vendem aí consultorias, que sabem os caminhos dentro dos órgãos ambientais, porque quando você não tem a regra clara, fica fácil você criar ali os meandros para dizer que está mais difícil. Quando tem regra clara, não. O produtor ou o empreendedor sabe o que tem que fazer, faz, chega no balcão do órgão ele mesmo e resolve.
Então, claro que tem muita crítica, porque ao longo de todos esses anos, muita gente aí viveu da dificuldade, né? Samanta, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de um setor no Brasil muito forte, mas que compete internacionalmente. Aí é briga de gigante. Não tem ninguém ali brincando, não é? Quando a gente olha legislações de proteção ambiental de outros países, comparando com o que existe aqui no Brasil e agora essa mudança recente na lei de licenciamento ambiental, onde é que a gente se coloca? No meio termo, a gente está mais protecionista, a gente está menos, para a gente conseguir ter uma ideia, né? Tem que comparar para situar também, né? Não, super importante. A gente precisa olhar para isso da porteira para dentro e da porteira para fora. No agronegócio, da porteira para dentro, ou seja, exigências de áreas de preservação permanente, todas as áreas importantes, relevantes ambientalmente, beira de rio, entorno de nascente, encosta, topo de morro, são protegidas como áreas de preservação dentro das propriedades rurais, às custas do produtor rural. Além disso, todo produtor rural, toda a área precisa ter reserva legal. É uma porcentagem de vegetação nativa obrigatoriamente mantida pelo produtor dentro da área, que ela é basicamente de 20%, no país todo, mas dentro da Amazônia Legal ela é de 35% se for cerrado, porque nem toda a Amazônia é floresta, e se for floresta, essa reserva é de 80%. Então, eu digo o seguinte, não há no mundo, e eu estudo direito ambiental e direito ambiental comparado há mais de 20 anos, não há no mundo legislação tão rígida em relação a esse cuidado dentro da porteira. Além disso, para quando vai produzir, o produtor precisa de boas práticas, ele tem outorga para uso de água, ele tem licenciamento se ele for construir lá uma granja, um silo. Então, é uma legislação muito rígida. Onde a gente perde para os outros países? Nos sistemas. Quando sai da porteira essa produção, a gente perde nas estradas porque a gente não consegue construir ferrovias, então nós usamos caminhões a diesel emitindo gás de efeito estufa, perdendo produção ao longo das estradas que são de péssima qualidade. Nós perdemos na questão do armazenamento, na questão do transporte no porto, nós não temos hidrovias. Então, o Brasil perde nos sistemas alimentares, infelizmente. Mas dentro da porteira nós somos os mais rígidos, sem nenhuma dúvida. Samanta, queria fazer uma pergunta de leiga aqui, que é a seguinte. Na sua primeira resposta, você disse que essa lei do licenciamento ambiental, ela permite a autodeclaração e que aí pequenos empreendimentos, pequenos comércios, hoje a pessoa que está ali empreendendo pode dizer, estou fazendo assim, assim, assim. O que precisa de licenciamento ambiental hoje? Que tipo de estabelecimento precisa bater na porta do poder público e dizer, olha, venha me fiscalizar, porque eu prometo que eu não vou fazer nada de errado com o meio ambiente? Boa, excelente pergunta, a dúvida de muita gente, Thaís. Praticamente todo mundo precisa de licenciamento ambiental. Você falou num salão de cabeleireiro? Sim. Tem que pedir licença ambiental? Pensa no tanto que usa de energia e de água. Pensa no tanto que usa de produto químico que não pode ir diretamente para a rede de esgoto. Aquela tinta, aquela água oxigenada, enfim. Então, tem empreendimentos que a gente não imagina que precisa, mas sim precisa. Uma padaria. As padarias precisam, porque elas têm fornos, têm emissão de fumaça, de material particulado. Elas usam também fermentos químicos que não podem ser jogados diretamente na rede de esgoto, porque aquele tipo de efluente não é tratado pela rede normal de esgoto. Posto de gasolina, às vezes tem lá troca de óleo, não pode jogar isso direto na rede. Então, praticamente todos os estabelecimentos que usam a parte de energia, a parte de água, ou tem algum tipo de emissão de fumaça, que às vezes é vapor, mas precisa saber se é só vapor. Tem algum material particulado, poluente nessa emissão? Então, praticamente todos os empreendimentos precisam de licenciamento ambiental. Às vezes é um licenciamento ambiental simplificado. Às vezes, na construção do empreendimento, vai tirar algum tipo de árvore, de vegetação nativa. Então, é difícil um empreendimento que não precisa. Uma loja que vai receber mercadoria e vai liberar a mercadoria, não tem efetivamente nenhum tipo de produção. Essa é difícil que precise, mas ainda assim, quando vai pedir o seu alvará na prefeitura, dependendo do tanto de movimento de caminhão que vai ter lá na frente, dependendo do que vai acontecer, a prefeitura sim manda isso para a Secretaria de Meio Ambiente para licença. Olha só.
Acho que esclarecida aqui a minha dúvida e com certeza de muitos ouvintes também. Sem dúvida. Quando a gente pensa em licenciamento ambiental, normalmente a gente pensa em algo maior, não é? Uma grande fazenda que quer ampliar a sua área plantada, ou quer mudar a lavoura, ou quer explorar de alguma forma ali a irrigação. E não é isso, né, Samantha? Não é. A gente tem os pequenos impactos, quando a gente olha, a grande concentração de poluição está dentro das cidades. É cada carro, é cada empreendimento, é cada caminhão, é cada... Porque dentro da cidade a gente não pode nem ter as APPs, as áreas de preservação permanente. Vamos olhar para a Marginal do Tietê? Ela está no entorno, na beira de 2 rios, a Tietê e Pinheiros. Grandes rios que têm trânsito em volta. E aquele rio, o que aconteceu com ele? A gente sabe que os rios morreram, mas estamos tentando ressuscitá-los. Lá na área rural, como tem a APP, que é essa margem de rio que cuida para não ir à terra com algum tipo de produto, cuida para não desmoronar o barranco, cuida para não... Ele sai limpo da área rural e chega na cidade, ele fica sujo por causa da alta concentração de pessoas, de esgoto doméstico, né? Detergente na água. Muitas vezes não tratado. Muitas vezes clandestino. Então, é preciso que a gente olhe para a questão ambiental como um todo. Existe divisão acadêmica de meio ambiente rural, meio ambiente urbano, meio ambiente de trabalho, né? Que tipo de impacto causa um estúdio? A gente precisa pensar em tudo isso. Geralmente a gente pensa em grandes coisas, sim, mas o impacto ambiental ele é dividido, sim. A gente está recebendo aqui no Jornal Gente hoje a advogada Samantha Pinheda. Ela é especialista em direito ambiental e está fazendo conosco um balanço de 2025 em relação às mudanças que aconteceram, principalmente na parte legal, mas não só isso. Então, aproveitando, ainda falando de parte legal, Samantha, aquela discussão eterna que trata da questão indígena, a ocupação, demarcação de territórios no Brasil e o chamado marco temporal. A partir de que momento, qual é o corte para que comunidades indígenas reivindiquem o direito à posse? Há uma interpretação vigente no Supremo Tribunal Federal, há uma interpretação vigente no Senado, na Câmara e uma discussão legal interminável a respeito desse assunto. O que você pode falar para a gente a respeito disso? Thaís, primeira coisa é esclarecer as pessoas que todo mundo tem a ver com isso. Ah, não, eu não tenho nada a ver, eu moro aqui no meio da cidade, eu não tenho nada a ver com a área indígena. Tem, porque eu moro em Brasília e nós temos ali um bairro inteiro de Brasília que foi reivindicado por uma etnia indígena e isso fez aumentar o valor dos imóveis, porque a escassez que aquele pedaço gerou fez com que a cidade toda tivesse um impacto no valor dos imóveis. Então, desses efeitos indiretos, todo mundo tem a ver com isso. 14% do território nacional hoje é território indígena. 14% de um Brasil desse tamanho. E a discussão, entendi que você falou que é eterna, Thaís, porque a discussão ela é complexa realmente. Nós, desde 1500 que chegamos aqui, teoricamente, né, que os portugueses chegaram aqui, tinham etnias aqui que tinham direito às terras. Quando se fez a Constituição de 1988, se convencionou o seguinte: os indígenas que estejam ocupando as áreas ou cujas áreas estejam em litígio sobre de quem é, entre uma fazenda e um indígena, vão ter direito àquelas áreas. Então, os indígenas que em 1988, quando foi promulgada a Constituição, ou estavam nas terras ou estavam litigando por elas, teriam direito àquelas áreas. Ok. Isso foi aplicado no Brasil durante mais de 20 anos. Até que veio a discussão da Raposa Serra do Sol, que é uma área indígena lá em Roraima, que tinha uma disputa com arrozeiros. E o Supremo Tribunal Federal, ele dividiu o entendimento, né? A gente chama modulou. Ele dividiu o entendimento dele, dizendo que tinha algumas condições para que esses indígenas, mesmo depois de 88, reivindicassem suas áreas. Pois bem, daquela discussão veio uma outra discussão indígena de Santa Catarina e o Supremo mudou seu entendimento. Não é mais 88 o marco. Agora as terras reivindicadas, desde que tenham alguma ligação com essa etnia, vão poder ser atribuídas aos indígenas. E isso causou um caos no país. Agora é 1.500. Exatamente. E com reivindicação em 2025. Então, se o indígena chegar aqui, Morumbi é uma palavra indígena. Sempre eu uso esse exemplo e falo, nossa, que radical. Mas no direito anterior, com a interpretação anterior, não poderia se abrir essa discussão, porque aqui no Morumbi não existia, em 88, nenhum tipo de aldeia indígena. Mas, com a queda do marco temporal, isso poderia abrir discussão.
Morumbi é indígena por quê? Porque aqui, tradicionalmente, era um cemitério indígena ou passavam indígenas em um momento X de cruzadas e etc. E acontecia que podia, sim, ter uma etnia aqui. A discussão poderia ser aberta. Muito provavelmente não haveria vitória, mas veja que tempo perderíamos, estrutura de judiciário, levantamento de provas, enfim, nós teríamos todo um processo para discutir. Quando se fixa um marco, uma linha de corte, a segurança jurídica a respeito daquele tema, ela é mais palpável, ela é existente. Então, esse é o ponto. Quando o Supremo disse não vale mais o marco temporal, o Legislativo se sentiu afrontado e disse, espera aí, a gente veio aqui, fez uma Constituição dizendo que o marco temporal era aquele e o Supremo está aqui dizendo uma outra regra. Quem legisla neste país é o Legislativo, não é o Supremo. Portanto, façamos uma lei colocando de novo o marco temporal, que é esta lei que recentemente foi aí discutida pelo Supremo. Por que aconteceu toda essa celeuma? Porque no momento em que essa lei nasceu, depois da discussão do STF sobre não se aplica mais, da decisão de não se aplica mais o marco temporal, essa lei ela já nasceu com um problema de constitucionalidade. Então, era uma questão de tempo derrubá-la. O Legislativo fez essa lei para ter tempo de fazer uma proposta de emenda à Constituição. Aí sim, lá na Constituição, o Congresso Nacional quer e foi aprovada no finalzinho do ano, né? Foi aprovada agora no finalzinho do ano, na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, na verdade, agora vai à Câmara, o restabelecimento do marco temporal, deixando mais claro na Constituição que o marco temporal é 88, para não ter dúvida de interpretação, e também criando uma novidade, que era mais ou menos o que o Supremo vinha propondo. Pode sim discutir a atribuição de terra indígena depois de 88, desde que quem esteja ocupando a terra, o produtor, aquela fazenda, aquela produção, sejam indenizados. Então, ou o marco será 88, ou pós-88, quando a União quiser fazer, vai ter que indenizar. E essa é a PEC que provavelmente vai pacificar a questão depois de tanto tempo. A questão da indenização não era contemplada pela visão... Não era contemplada na do legislação. Supremo até agora. Não era contemplada na legislação. Era 88 ou nada. Uhum. E aí agora, como se teve todo esse problema... e os povos indígenas diziam, mas e a gente que tinha direito? E que eles diziam, muitos foram expulsos por fazendeiros. Se houver esta comprovação posterior e houver uma necessidade, um desejo da União de falar essa terra vai ser atribuída a indígenas, aquele que está lá naquela área, às vezes há muitas gerações, vai ter direito à indenização. Samantha, o ano agora de 2025 foi um ano muito marcado por questões ligadas ao comércio internacional, não é? Tarifaço dos Estados Unidos, a China também impactada, a China o maior parceiro comercial do Brasil, passando a importar mais, e o Brasil tendo, por motivos externos, no caso tarifaço, que testar mercados novos para o seu agro, já que durante muitos meses o envio, por exemplo, de café aos Estados Unidos ficou interrompido. Alguns produtos seguem impactados por tarifas. Qual foi o resultado para o agro desse momento? Se abriram novas oportunidades ou foi só prejuízo? Até aqui só prejuízo, Thaís. Até aqui só prejuízo, mas o Brasil é muito grande, muito forte, é muito resiliente, né? Para a indústria do pescado, por exemplo, foi desastrosa a questão do tarifaço. Realmente teve muita gente que quebrou, inclusive. E aí você alia essa questão do tarifaço à falta de seguro, à falta de acesso a crédito, à dificuldade de acesso a crédito, muitas vezes, inclusive, por questões burocráticas ambientais. O que a gente percebe é que, se dá para a gente espremer essa laranja e tirar alguma coisa boa, nós conseguimos avançar com o Mercosul e a União Europeia, porque a hora que a gente viu que Estados Unidos estava fechado e uma questão de, por exemplo, você citou o café, 50% do café brasileiro vai para a Europa. Nós precisávamos fazer com que a nossa relação com a União Europeia melhorasse, eu acho que houve um esforço conjunto. O agro da União Europeia está protestando ainda, mas nós tivemos um avanço na questão Mercosul-União Europeia e eu acho que isso vai trazer realmente benefícios, tanto de industrialização de lá para cá, quanto de produtos novos colocados lá.
E acho que o mercado asiático, porque a gente fala muito em China, realmente a maioria da nossa soja vai para a China, é o maior parceiro comercial do Brasil, mas a Ásia é gigante. Então a gente começou a olhar para outros mercados com outros olhos e acho que o Brasil vai conseguir fazer com que isso seja também uma forma da gente se desenvolver melhor. Tanto negociando quanto olhando para os Estados Unidos com aqueles olhos de que não sou mais tão seu parceiro. Porque essa esperança que existia de que não, a gente sempre foi parceiro, não vai acabar agora, a gente percebeu que não é bem assim, né? E, Samantha, tem uma outra discussão ligada a essa questão das tarifas dos Estados Unidos, meio basicamente de geopolítica, né? Que é a riqueza mineral do Brasil. É um momento, esse ano se falou tanto de terras raras, né? A gente até fez na Rádio Bandeirantes uma entrevista com uma geóloga para explicar para o nosso ouvinte o que são terras raras, por que está se falando tanto disso, o que é que existe no nosso subsolo, o que existe a gente não conhece, o que existe a gente conhece, o que existe a gente conhece e não consegue monetizar. Enfim, isso também é muito relacionado ao direito ambiental, não é? Queria te ouvir a respeito dessa questão. Adoro, gente, adoro entrevista com a Thaís. Obrigada. Primeiro, eu queria falar uma coisa a respeito de desmatamento, porque a gente vai chegar aí na mineração. Então, quando a gente fala de agro, muita gente fala, nossa, mas vocês tentam inocentar o agro, quem desmata o Brasil é o agro. Vamos olhar para esse desmatamento primeiro para chegar lá na mineração? Quando a gente começa a falar de desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia, a Amazônia, a gente não tem título. Nós não temos propriedades na Amazônia, são mais de 60 milhões de hectares e 1 hectare é um campo de futebol. São mais de 60 milhões de hectares não atribuídos, não é de ninguém, não é parque, não é reserva, não é área indígena, não é de agro, não é de ninguém. Isso é uma porta aberta para o crime organizado que está muito estruturado no Brasil. A gente fala de Comando VML-PCC, mas tem vários outros aí embaixo. E lá nesse desmatamento a gente percebe que o fluxo tem sido o seguinte. Esse pessoal vem e tira madeira nobre. Isso é um grande mercado. É uma exportação, um contrabando, na verdade, não é exportação porque não é legal, mas é um contrabando de madeira nobre, principalmente para a Europa, riquíssimo. Tirou a madeira nobre, vai se olhar o solo. Tem minério, nós vamos fazer garimpo ilegal. E todo o ouro, diamante, a gente fala de ouro e diamante porque sabe que são essas riquezas, mas tem muita coisa. E aí chegamos nas terras raras, um grande interesse dos Estados Unidos, porque é com isso que faz foguete celular. Vou resumir aqui, porque a geóloga, né, já explicou melhor, mas quando a gente tem essa riqueza... Por exemplo, o que ela explicou, que as terras raras não são raras, também não são terras. São elementos químicos que existem de forma abundante, mas são muito difíceis de serem extraídos. Ou, quando são extraídos, a viabilidade econômica da exploração é rara. Daí vem o terras raras. E, aparentemente, o Brasil tem tudo isso e tem facilidade são reservas que podem se tornar potencialmente muito férteis e muito lucrativas. Muito atraentes, porque como você tem grande quantidade, a tecnologia que você precisa aplicar para extrair esses minérios dali, em grande quantidade, em grande escala, fica mais barato. E isso não tem em grande quantidade com essa abundância que a gente tem no Brasil. Por isso que é um interesse muito grande. Então, indústria armamentista, indústria tecnológica, encontra aqui uma fonte de matéria-prima muito grande. Inclusive, dizem que... Eu não vou entrar em área polêmica, tá? Só vou falar um pouquinho. Mas essa questão de tirar Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky teve essa questão de negociação com terra rara. Que fique aqui a pergunta. Mas, voltando... Achando esses minerais nessa área, o crime organizado troca de mão, né? É o mesmo grupo, mas troca de mão. Entra o garimpo ilegal, que vai fazer todo o contrabando de questão de terras raras, mas principalmente dos metais preciosos e de todo o minério que tem lá. Se não tem, se tira, faz corte raso daquilo e coloca um boi lá em cima para fazer grilagem. E aí, essa terra entra no desmatamento na conta do agro, que não tem nada a ver com isso.
Porque se o agro fizer alguma coisa, vender um boi ilegal, o frigorífico não compra. Se o agro plantar uma lavoura ilegal, ele não armazena na cooperativa. A trade não recebe, porque existe rastreabilidade de produto. Então, quem que pega essas terras para grilar? E aí é isso, é grileiro profissional, que vai tentar esquentar papel e que é separado do setor do agro que a gente entende como agro. Vamos colocar aqui, agro é santo? Não, mas 2% faz a sacanagem, o restante paga pelo todo. E quando a gente olha as questões ambientais para a mineração, o que falta, na minha opinião? Um plano. Cadê o plano estratégico de uso do território brasileiro? A gente vai explorar minério onde tem minério, a gente vai explorar para a agricultura o que é potencialmente bom para a agricultura. Nós vamos preservar X% daquilo que nós vamos permitir suprimir. A gente vai emitir tanto de gás de efeito estufa que a gente vai mitigar daquele jeito e é assim que a gente vai usar o território. Todos os países já fizeram plano de uso estratégico do seu território. O Brasil não tem. Isso nos prejudica demais em imagem, em meio ambiente, em agro também, porque a gente tem questões aí que o agro está sempre pagando a conta. Teve COP30, Plano Clima, veio para o Brasil fazer a sua diminuição de emissões através do agro, que é o setor que tem o potencial de captar. Então, a gente acaba pagando conta por falta de estratégia. Para a gente terminar, então, Samantha, a gente está passando aqui o ano de 2025 em revista. Você falou da COP, que aconteceu no Brasil, a COP30, Belém do Pará, todo mundo está cansado de saber disso. E a gente falou tanto de COP, prepara a cidade para a COP, e constrói isso e aquilo, e com questões, problemas, teve um incêndio no pavilhão. E aí, quando a gente espreme, o que é que saiu de prático dessa COP, em termos de compromisso, em termos de financiamento para países que preservam suas florestas? Saiu alguma coisa, Samantha? Eu sou um pouco cética em relação às COPs já faz algum tempo, né, Thaís? Por causa do formato? É por causa de quem deveria estar lá. Para que é a COP? A COP é a Conferência do Clima para que os países que mais emitem gás de efeito estufa diminuam suas emissões e deem condições aos outros países de se desenvolverem sem essa poluição. Cadê os países que mais emitem? Os Estados Unidos saiu da COP. A China só vai entrar e colocar suas metas de redução de emissão se crescer, se gerar emprego, se o PIB melhorar. A Rússia está em guerra, não quero falar sobre isso. Então, assim, dos países, e os maiores emissores são nessa ordem: China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Rússia e Índia. Esses países não estão interessados. A União Europeia fez uma legislação... Mas aí, assim, não é um pouco, talvez, eu não sei se é inocência a palavra, mas de se achar que um país que é um grande emissor vá vestir a carapuça, dizer, olha, eu sou um grande emissor, eu estou fazendo coisa errada e eu quero botar a mão no meu bolso para corrigir isso. Quem é que faz isso sem consciência, não é? Eu acho uma ingenuidade. Eu acho que quando nasceu a Conferência do Clima, ela tinha um formato mais confiável, porque ela tinha os países do anexo 1, que eram os emissores, os maiores, e tinha o restante dos países, que iam receber tecnologias. Qual que era a esperança? Que esses países desenvolvessem nos países menos emissores tecnologias limpas. Tinha o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que fossem dar chance para esses países crescerem, mas iam ganhar alguma coisa com isso. Porque não vão fazer de altruísmo, Thaís, é o que você falou. Não é um pouco de ingenuidade, é muita ingenuidade. Eu vou deixar você crescer e talvez até ser melhor que eu, porque você vai ser mais sustentável. Não vai acontecer. Vou pagar o seu crescimento. E eu vou pagar o seu crescimento. Isso não vai acontecer. Então, eu sou muito cética hoje em relação a conferências do clima. Mas teve algo de bom para o Brasil? Teve sim. Nós tivemos na COP, primeiro, o assumir desses países que não iriam assinar nenhum tipo de documento que diminuísse emissões de gás de efeito estufa. Eu acho que isso é assim. Agora a regra está na mesa. Agora o jogo vai ser jogado assim. Nós não vamos fazer. A China só vai fazer se crescer, os Estados Unidos foram embora, a Rússia está cuidando de outra coisa. A União Europeia fez uma lei lá para a gente diminuir desmatamento aqui. Eu nem vou trocar minha matriz energética, mas ainda vou fazer com que você diminua seu desmatamento, limitando seu crescimento. Então, o que eu acho que teve de bom? Primeiro ponto, esses países assumiram que não vão fazer. E eu acho que quando a regra do jogo está na mesa, a gente joga melhor o jogo. E aí o presidente da COP, que é o embaixador André Corrêa do Lago, uma sumidade aqui no Brasil, disse assim, então, diante desta realidade, nós vamos fazer outra coisa. Talvez a gente vá taxar carbono, talvez a gente vá desenvolver mecanismos entre esses países. E aí foi criado um fundo Florestas Tropicais para Sempre, para a gente colocar dinheiro de investimento. É um fundo diferente, não é um fundo de doação.
É um fundo de investimento, onde as pessoas vão ter retorno disso. E talvez a gente desenvolva a bioeconomia para que, de fato, um mecanismo de desenvolvimento diferente, limpo, surja desse tipo de coisa. A iniciativa privada vai poder participar, vai poder trazer suas tecnologias, ganhar com isso. Então, eu acho que essa é uma coisa boa. E a segunda coisa boa, gente, foi nossa AgriZone. As COPs têm 2 zonas de negociação. A Green Zone, que é onde está a iniciativa privada, as ONGs, a sociedade, e a Blue Zone, onde estão as delegações dos países, né, que são os países que negociam entre si. Esta edição da COP no Brasil, nós criamos a AgriZone, que é para que nós mostrássemos ao mundo como a gente produz comida, fibra e energia. O nosso agro consegue produzir, muitas vezes sendo até carbono negativo, quando não colocar na conta a parte da supressão da vegetação, ou quando essa supressão da vegetação for colocada e for mitigada ao longo da produção de 3 ou 4 anos que a gente faz essa compensação, nós conseguimos mostrar que dá para fazer essa produção de um jeito muito mais sustentável, com soja carbono neutro, com integração lavoura-pecuária-floresta, com uso de bioinsumos, com sistemas integrados e diferenciados de plantio direto, por exemplo, tecnologias tropicais que o mundo não conhecia. E eu acho que essa foi a maior vitória do país. Que bom. Olha, deixa eu agradecer então a Samantha Pinheda, que é advogada especialista em direito ambiental, falando conosco aqui hoje com mais calma, aproveitar que a gente está numa época do ano já um pouquinho com o ritmo mais lento, para a gente entender melhor essas questões. Samantha, obrigada, foi ótimo tê-la aqui mais uma vez e até 2026. Até 2026, Thaís, muito obrigada, parabéns para vocês. O Jornal Gente arrasa. Se as pessoas quiserem ficar informadas, sou suspeita para falar. Eu já fui, mas não sou mais, porque eu agora estou de visitante. Mas muito obrigada. Em 26 estamos juntas de novo. Obrigada. Obrigada.